A Bíblia ela não é um livro comum. Ela é um livro, não é um livro também místico. É um livro que, que conta a história de um Deus que escolhe um povo, né? Tá tudo bem aí? Tá bom? Agora ficou bom. Isso, olha lá. Ficou melhor a imagem. Obrigado, pessoal. Deve ter pedaço de marketing ali. E nós precisamos conhecer essa história. Esse livro, quando você se propõe a estudar, né, sem nenhuma interferência religiosa, quando você busca conhecimento através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar, vai te capacitar. É fantástico quando você começa a crescer. Então, nós estamos estudando a vida de Jesus, que é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Bom, eu deixei bem, eu gosto, eu vou ler isso todos os dias com vocês, antes das aulas, que todos os evangelhos, eles contam a vida de Jesus Cristo, mas eles não narram todas as coisas que Jesus fez, tá bom? Cada evangelista escreveu aquilo que julgava necessário, importante para o seu público. E é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos pegar a vida de Jesus, vocês vão ver que interessante. Aham, é isso aí mesmo. Pôs no carro, não pôs? É. A mulher assumiu o volante, meu. Entra no carro aí, velho. Tá com o velho ruim, né? Eu sei como é. Ó, aí é o seguinte, então, nós estamos estudando. Por que é importante nós estudarmos? Porque nós vamos ler, vamos estudarmos. E nós vamos quebrar algumas místicas que tem daquelas pessoas do Antigo na época de Jesus Cristo e hoje. Você vai entender que são pessoas semelhantes a você, a mim, que tinham problemas, que tinham objetivos, que buscavam a Deus como você busca. E nós vamos aprender com eles. Hoje nós vamos dar sequência nessa história e depois nós vamos, aqui tem todo um Novo Testamento, aqui numa história de que ele foi escrito, nós vamos estudar depois. Bom, nós hoje vamos dar sequência lá em Lucas 1 do nascimento de João Batista. Na semana passada, aqui nós estudamos, nós vimos que o anjo Gabriel visita Maria e fala: Maria, olha, você foi agraciada, escolhida por Deus. E aí nós vimos o porquê. Era um namoro santo, era um namoro que na presença de Deus, eles respeitavam a estrutura, o padrão deles. Hoje foi um padrão cristão, né? Eu falei, eles respeitavam o padrão cristão da época, né? Sem saber que era. E Deus escolheu aquele casal. E hoje as nossas preocupações como pai, como mãe, é que o seu filho tenha um namoro santo, na verdade, que eles procurem andar na presença de Deus. Aí você fala, mas é difícil porque a nossa matriz é um mundo. Quando a matriz for Jesus Cristo, quando a matriz for casais cristãos que existiam na Bíblia, é possível sim. E aí, Maria vai visitar Isabel, quando o anjo fala, olha, a sua prima, inclusive, também está grávida. E ela, sério, Maria, quer dizer, no coração dela, ela não via a hora de sair daí para conversar com a Isabel. E aí, lembra que eu falei, nós lemos que o José ficou meio, como assim? Apesar de ser, na época ali, o namorinho certo, ele ficou, opa, quer saber? Eu vou abandonar Maria, tal, porque eu não quero que ela tenha consequências, enfim. E aí a Maria, o anjo aparece para José em sonhos. Eu falei que é importante que Deus visita você em sonho. É importante você entender isto. Que, mas não tem na Bíblia o dom do sonho. Aí é forçar a barra também, né? O dom do sonho. Não, Deus sempre falou com o homem através de sonhos, está lá. E aí ele acalma o coração de José. José vai lá, Maria, estamos juntos aí. Eu entendi, o anjo apareceu para mim também. Porque no casamento é assim. Deus fala com os dois. Tem que ter paz, tem que ter harmonia, tá bom? Bom, Maria vai visitar Isabel e diz o seguinte, que Lucas 1, tá? Nós estamos ali nos primeiros capítulos, daqui a pouco a gente vai decolar, tá bom? Nós estamos só alicerçando a nossa base aí. Aí no capítulo 1 de Lucas 39, 1:39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha que lindo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do... Eu chamei assim, milagres em família. Muito bom isso, né? Quer dizer, está em família, ela foi visitar a prima. É isso mesmo, João Batista era primo carnal de Jesus Cristo.
E daqui a pouco a gente vai falar a missão dele, né? E aí, olha que lindo. Ele vai, ô prima. E aí começa o papo. Olha só. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, prima. E bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha que lindo. Ali, assim, daí veio até aquela oração, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quer dizer, você é a mãe do meu Senhor fisicamente. Então, essa expressão aí depois, ela acaba sendo completada como sendo uma saudação à Ave Maria, né? Que é a oração aí que os católicos acabam fazendo para Maria. Mas foi assim, um cumprimento entre primas. Que lindo demais. E aí está ali, bendito entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. E ela é a mãe do meu Salvador. Então, literalmente, sim. Mas sem entender muito as coisas, né? Então, elas estavam ali conversando, felizes da vida. E ela fala o seguinte, olha, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disser. Então é o seguinte, olha, a palavra do Senhor se cumprirá. Se cumpriu ali, porque nós lemos, nós já conhecemos a história, mas Deus tem dado para você coisas que estão gerando no seu coração. Algum dia você sentou, conversou com Deus na sua oração, no seu lugar secreto, e Deus falou ao seu coração, e você sentiu, obrigado Senhor, eu sei. E aí Deus fala, isso vai se cumprir. Se é para a glória do reino de Deus, isso vai se cumprir. Sabe por quê? Porque onde você chega, as pessoas falam, pô, esse cara, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você é uma pessoa bendita e benquista onde você chega. É fantástico você entender isso quando você fala, a paz, Senhor, cheguei. Quer dizer assim, opa, uma pessoa agradável de chegar. Você sente que o ambiente vai ficar mais leve. Vamos pensar assim. Isso é legal você entender, tá bom? Que você é uma pessoa bendita entre as pessoas. E acredite, tá? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Se o Senhor lhe disse, se você sentiu no coração, lá na sua oração, conversando com Deus, Ele colocou uma promessa na sua vida, vai se cumprir, tá bom? No tempo certo. Bom, e aí, é muito interessante esses momentos de felicidade, porque a Maria se expressa a felicidade através de uma canção. É claro que, não vamos ler todos os versículos, mas a importância de você tomar cuidado com o que você canta. Porque as canções, elas são expressões, né, de alguém. Alguém está expressando um sentimento através de uma canção, ou que viveu, ou que alguém escreveu. Então, empresta sua voz para essa canção, que são os autores, e a pessoa canta. E é muito importante, porque a Maria diz o seguinte, olha, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante, todas as gerações me estimarão bem. Lembra esse cântico? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, com misericórdia tem demonstrado amor. Por quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, só que sei? Santo, me ajuda aí. Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Lembra disso? Vamos ensaiar isso aí. Está gravado aí, que vocês só uma parte aí. Bom, enfim, mas a Maria expressou ali e virou uma canção. É demais. Então, assim, todos os momentos da nossa vida, Deus vai te dar um cântico. Esse ano eu estou com uma canção no coração desde janeiro.
Vamos cantar mais tarde aí, você não ficar suspensa aí, dar o spoiler, não, mas cada situação na sua vida, Deus vai te dar uma direção, um louvor. Eu não sei o que fazer, louve a Deus. Mas o meu coração, louve a Deus. Calma, Deus já sabe que você não pode fazer nada, Ele levou você até esse momento para você entender que você não consegue fazer nada agora. Então louve a Deus, deixa Ele fazer as coisas. Nesse momento a Maria expressa a felicidade dela. E isso me diz o seguinte, olha, a cada momento na sua vida, Deus vai te dar uma canção. Porque você é uma bênção. E todas as gerações verão, olha, a Maria, ela fala, ela profetizou, olha, daqui a um tempo as pessoas vão analisar a minha vida e vai ser uma bênção. E ali ela fala, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Lucas 1, tá? E aí, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Peguei uma parte da oração de Maria, e essa oração virou canção, que eu acabei aí fazendo um mico aqui, que ninguém vai cantar, mas é isso aí. Cadê a plaquinha? Deixa eu cantar com você. Não, porque... É fantástico. Então, assim, momentos na sua vida deve virar canção de Deus. Deus está trabalhando com você e sempre vai trabalhar. Eu profetizar na sua vida hoje que Deus vai realizar algo poderoso. Amém? Guarde isso aí. Quando você lê a Bíblia, não é nada. Eu estou lendo isso, essas palavras, elas têm que, olha, eu estou querendo falar com você. Ela não vai voltar vazia, ela tem que encontrar um local no seu coração. Tá, aconteceu com a Maria, tá, mas não tô, o milagre da Maria foi aquele. A Maria se dispôs com José a servir a Deus com integridade. E Deus olhou de cima e abençoou aquele casal. Quando você se propõe no coração a ser um exemplo, Deus está olhando e Deus vai transformar a sua vida, vai transformar o seu casamento, acredite. Você quer falar? Você quer falar alguma coisa? Não? Amados, é o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui, porque eu recebi uma crítica aí esses dias. Então, assim, é o seguinte, vamos tentar, quando faltar uns 10 minutinhos, a gente abre para perguntas, ou vocês podem levantar a mão e vão perguntando, tá bom? É que normalmente, vou explicando devagar, eu fui mal interpretado. Aí eu fui falar o seguinte, olha, eu vou explicando devagar, e eu quero ser entendido, né? Aí, não, então tem que fazer, pode fazer pergunta, o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá bom? Bom, e é o seguinte, e aí a Maria ficou feliz, ficou lá o papo de prima, milagres em família, né? Um programa Milagres em Família, ficaram conversando, e ela fica ali, eu acredito que, até o nascimento do sobrinho. Porque a Bíblia diz que ela fica uns 3 meses ali, depois volta para casa. E a Isabel estava com 6 meses, então 6 mais 3, 9, fechou, 9 meses, não é isso? Vamos pensar assim, e aí... Jesus nasce João Batista, e aí nesse dia do nascimento de João Batista aconteceu uma coisa. Lembra que ele estava mudo, Zacarias? Lembram disso, né? E ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Ela teve o filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Olha que lindo, né? Deus começou a mover naquele casamento, naquele casal, e os vizinhos começaram a observar. É fantástico isso. Por exemplo, eu estou há 10 anos morando num lugar, assim, eu preciso conhecer os meus vizinhos. Fala, sim ou não? Preciso. Não é que o Jair que nasceu lá e piso o pé, Jair, desde criança. Não, assim, é que eu mudei para lá. E aí enche o saco, às vezes, né? Não tem como, tem que. Para ser aqueles atores, né? Põe um capuz, um boné, sai disfarçado, para ninguém te ver. Mas assim, quando você mora num lugar, você tem que expandir o reino. E aí Deus colocou alguma estratégia no coração, nós estamos chegando, estamos conhecendo da direita, da esquerda, 2 para cá. E aos poucos eles vão saber, ali tem um cristão. Quando você precisar de uma oração, precisar de alguma coisa, é só bater nas portas lá. Essa é a intenção, tá bom? Então ali os vizinhos, olharam, Deus abençoou aquele lar. E olha só que lindo.
E no oitavo... cadê? Volta lá. E alegaram ao Senhor. Então, no oitavo dia, foram circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Como assim o nome do pai? Eu não entendi. Por que é o seguinte. Normalmente, quando nasce uma criança, aí a primeira coisa, qual é o nome? Ou qual é o sexo? Aí a mulher vai lá e compra um nome com 3.000, um livro com 3.000 nomes. Começa a pesquisar. Se for menino, é isso que ela briga. A criança nem nasceu ainda, briga menino e menina. Por experiência própria, nós escolhemos o nome ao contrário. O que nós gostaríamos que nosso filho fosse quando crescer? Um homem íntegro, sincero, né, generoso. Né? E aí nós fomos pesquisar, é o Arthur. Arthur significa isso, integridade, sinceridade, honra. Tá. Vai ser Arthur. Né? O meu pai teve 9 filhos. No 6º, eu acho que ele falou assim, vou fechar a régua, fechar a conta e vou colocar lá, Cícero. Pronto. Eu ia ser o caçula. Aí ele se empolgou, teve mais 3, quer dizer, então já saiu por fora aí. Então, o meu nome tem esse sentido de ser o último, pensou que ia ser o último, mas também em homenagem ao padrinho Padre Cícero. Tenho aparecido, todos os meus filhos, todos os meus irmãos têm aparecido em homenagem à Aparecida do Norte, verdade. Só o Silveira que é da família. Então, na minha família é assim. E o meu pai é um exemplo de... meu pai nunca foi numa igreja evangélica, por exemplo, mas eu tinha o meu pai como exemplo de cristianismo ali. Tem cenas que eu lembro, uma cena eu lembro, assim, da minha infância. Eu bagunçando, correndo da minha irmã, não sei de quem, lá no quarto. Aí eu entro no quarto para esconder no quarto do meu pai e da minha mãe. Aí meu pai está sentado, rezando. Aí ele olha para mim e ignorou a minha entrada brusca ali e continuou orando. Eu falei, opa, saí, ufa, né? Não apanhei aquele dia, mas assim, de boa. Eu lembro daquela cena, meu pai buscando. Não foi aquela fala, mas assim, foi nem demais. Mas eu não costumo ali dar o nome do pai para o filho, para manter essa, né? E vai chamar Zacarias. E o Zacarias, não, a Isabel fala, não vai chamar Zacarias. Né? Aí ele pede uma tabuinha, né? E para admiração de todos ele escreveu, o nome dele é João. Porque o anjo tinha falado, olha, ele vai ser chamado João. Quer dizer assim, imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Quer dizer, as coisas que Deus vai fazer na tua vida, ela vai se espalhando. Mas o interessante aí, lembra por quê, né? Porque ele tinha ficado mudo. E aí ele se empolgou e cantando também. Ficou aí 9 meses mudo e se empolgou e saiu cantando também. Né? E aí no cântico dele, né? Eu não vou pegar o cântico dele, né? É interessante você ler, que é uma expressão de amor. Nós estamos falando aqui sobre a importância de tomar cuidado com a letra da música que você está cantando. Porque as músicas são expressões, né, de alguém que, você vai de embalo, vai cantar, mas por que você está cantando? Porque está todo mundo cantando. Uhum. E o menino, a Bíblia diz no versículo 80, que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. A Bíblia não vai contar sobre a adolescência, né, a juventude de João Batista. Não conta. Aí ele fala assim, olha, o menino cresceu até começar a pregar, aparecer publicamente. Então, peraí. Então, nós temos capítulo 1. E a Maria sai dali e volta para casa. Então, nós não vamos agora para o 2. O que está acontecendo paralelamente? Então, vamos lá. Então, vamos para cá. Isso é legal, crescendo no espírito. E no Lucas 2, vai falar do nascimento de Jesus. Ou seja, 3 meses depois, né, nesse sentido lá, algum tempo depois, são 6 meses, né? Que ele nasce com, a Maria ficou grávida, ele tinha 6 meses, não é isso? Então vamos lá. Naqueles dias, olha que lindo que aconteceu, né? Estava acontecendo algo socialmente. Roma era o império,
Nós falamos para vocês aí que Roma era o Império Romano aí. E o César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ou seja, quando eu falo Império Romano, todo mundo, eu quero saber quantos homens tem, quantas famílias tem no meu império, lá de Roma, governando todos os países aqui para baixo, Babilônia, tudo para cá. Eu quero saber quantas pessoas tem, porque eu quero cobrar imposto. E eu quero saber se eu tenho que mandar mais soldado para lá, se eu tenho que mandar mais alguém para treinar, para evitar rebeliões, que vai acontecer futuramente. Bom, e esse foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, que era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Bom, e aí eu peguei um mapinha do Império Romano, que vinha aqui de cima, dominava tudo que tinha terra lá era o Império Romano. Tudo. Só existia aquele pedaço de terra lá para cima. Lá. É importante a gente entender isso. A gente nem era projeto de nada aqui para baixo, lá de cá do oceano, né? Bom, o José, ele teve que pegar e obedecer publicamente, fazer o recenseamento. Estava conversando esses dias, como professor, eu falei para vocês, de matemática, foi, pessoal, uma coisa que dói meu coração, é um roubo descarado, é o imposto de renda. Eu falo isso por quê? Porque renda não é, salário não é renda. Olha, e aí dá briga, porque eu falei assim, mas, aí eu perguntei de novo, você sabe o significado de imposto? Professor, imposto é uma taxa? Não, imposto significa o seguinte, eu não quero a sua opinião. E aí, o que é imposto? O aluno fala, eu falei, não, imposto é o seguinte, eu não quero a sua opinião. Que é imposto? Eu não quero a sua opinião. E no outro, quando eu perguntei o que é imposto, eu já sei, eu não quero a sua opinião. Isso, pronto. Imposto significa isso, é imposto e acabou. Não está aberta a discussão. Mas deveria entrar um presidente nesse país, quer saber? Salário não é renda. Vamos pegar um valor, uma taxa única para a gente ajudar na construção do país, para ter hospitais, educação, lazer, tudo, desde que a gente... Entendeu? Tem política, alguém que parasse, é muito dinheiro daria. Essa briga existe já antes de Cristo, lá, desde quando surgiu o homem. Então, você começa a estudar, você vê que, meu Pai do céu. E o José teve que se alistar. Sabe por que eu falei isso? Porque nós temos que obedecer às leis. Tem que obedecer, tem que pagar. Tem que pagar o IPVA para o seu carro desviar dos buracos da rua. Tem que pagar o IPTU para você poder ter asfalto na sua casa. Aí você paga água, luz, paga tudo. Eu vou ser candidato, vou acabar com esse imposto. Bom, enfim, aí é o seguinte, você é minha bandeira. E ele foi se alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Né? Então, provavelmente eles se casaram à pressa. Bom, e aí o que aconteceu? Depois eu quero pegar o mapinha por quê. Aí vem para cá. Enquanto eles estavam lá, ele foi para lá. É a história que você conhece, né? E quando ele chegou lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles porque estava indo todo mundo para a cidade naquele período lá, para se alistar e volta para lá. E aí, é a história, né? Porque é que nós temos que entender isso, porque no paralelo, daqui a pouco, a gente vai ver quem? Pessoas buscando, vai nascer o rei. Estava na Bíblia, estava no Antigo Testamento, profecias dizendo que nasceria um menino, que nasceria um rei, que nasceria um rei que ia ser governante, que o governo dele não ia ter fim. As pessoas estavam lendo a Bíblia. Você acha que todo mundo lia a Bíblia antigamente? Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a gente não lê pouco. Antigamente só tinha o Antigo, os profetas. Você acha que as pessoas são diferentes de você? Igual. Tem pessoas que se preocupavam com Deus, se preocupavam em fazer as coisas corretas antes, hoje, amanhã vai dar a mesma coisa. Vai ficando mais difícil, a Bíblia vai falar. Mas eu quero que você entenda que as pessoas tinham os profetas antes, tinham as leis antes, e quem estudava, olha,
peraí, está chegando o tempo, porque lá no profeta Daniel disse que após 14 gerações daqueles que sairiam, né, do exílio babilônio, ia acontecer alguma coisa, estava previsto. E aí, pessoal, opa, está acontecendo um movimento ali. E aí a Maria e o José, não, assim não dá para agora, ô José, vem cá, você leu a Bíblia naquele período, sabia? Não, ele estava vivendo aquele momento, a cabeça dele, bom, deixa eu continuar aqui. E aí, não tinha lugar. Onde tem? Ó, tem um estábulo ali. Quer ficar lá? Claro, vamos embora, esposa. Né? E hoje, que tem que fazer o quê? Vai você, vamos viajar, mas quantas estrelas tem o hotel agora? Agora é assim. Senão a esposa não quer viajar. 2. Não, tem um monte de hotel, tem um monte de estrela. 1000? Não, estou falando isso. Não é assim? Vai ali, quantas estrelinhas tem o hotel? Vai, Jair, vai, seleção. Quer 5 no mínimo. Tá bom, vai, uma vez por ano. Ó, 26 anos, 25 anos de casamento, levei num hotel legal. Daqui a 25 anos, levo de novo. Cadê? Sabe uma coisa interessante? Nós colocamos no nosso coração desde 2015, né? É legal isso, né? Foi um marco na nossa vida. Todo ano, no estado de casamento, a gente viaja. Entendeu? Nem que ela pague a conta, mas a gente viaja. E assim, porque faz bem. E aproveitar os momentos também, assim, ó. Sai os dois. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Cria-se um vínculo de quando a gente namorava antes. Porque depois parece que casou, conquistou. Não. Eu tenho que conquistá-la todos os dias. Assim, essa é a ideia e vice-versa. Nós colocamos isso, nós fizemos esse compromisso e tem dado certo, tem fortalecido, tá bom? Mas volta para cá. E aí é o seguinte, lá o José, eles foram para o estábulo e Jesus nasce. O nosso rei, Salvador, nasce ali. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por que ele nasceu ali? Vai, cadê a plaquinha? Não é placa não, Paulo. De dúvida. Na verdade é o seguinte, ó, Jesus, por quê? Porque, nasceu o rei. Só que os judeus não eram, estavam sendo ainda, por N motivos, né, assim, subjugados por Roma. E Jesus, ele decide nascer ali. No período de Moisés foi interessante, né, porque Moisés foi um outro líder. Só que Moisés, ele foi criado lá no palácio. Ele aprendeu as coisas lá do egípcio e Deus levantou ele depois. Ele não entendeu lá na vida de Moisés, porque ele já quis resolver as coisas com a mão dele. Vamos no braço! E aí ele mata, foge e retarda, entre aspas, em 40 anos, a saída do pessoal do Egito. Aí ele tem que apanhar de novo e volta lá com 80 anos para realizar a obra de Deus. Não é verdade? É fantástico isso. E ali Jesus nasce na manjedoura. E veio na minha mente, quando eu penso em Jesus na manjedoura, ele fala, puxa vida, Deus é maravilhoso, inteligente, né? Soberano. Por quê? Na manjedoura, todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer classe social, poderia chegar até a manjedoura. Se ele nasce num palácio, só os ilustres poderiam chegar até ele. Até nesse detalhe Deus foi maravilhoso. Jesus, ele é acessível a todos. Guarde isso. Jesus, ele é acessível a todos. Todo mundo pode chegar. Não há desculpa. Todo mundo. Rico, pobre, branco, negro, azul, verde, cabelinho azul, cabelinho roxo, agora tudo é cabelinho preto, laranja, com bigode, sem bigode, com cabelo, sem cabelo. Todo mundo pode chegar a Jesus. Não interessa o local. Guarde isto. No paralelo, vamos ver. Por que é isso, né? Eu não vou ler a genealogia inteira, mas só para você entender. O Mateus, o Evangelho de Mateus, ele vai traçar Jesus para você entender que ele veio de uma linhagem real. Lembra, nós estamos discutindo o nascimento dele. Daqui a pouco ele vai caminhar, vai correr, vai começar a operar milagres, tá bom? Mas nós estamos ainda alicerçando o nosso estudo para você entender que ele é filho de Deus. Bom, no Evangelho de Mateus, dá uma pausinha ali, porque que foi para lá.
tem a genealogia de Jesus, né? Que começa assim: Abraão gerou Isaac. Vocês vão lembrar de alguns nomes aí. Abraão, história de Abraão, Gênesis 12. Gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Aí de Judá nasceu Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão. Aí começa: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe era Raabe. Já estamos aonde? Jericó. Entendeu as histórias? Raabe gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, livro de Ruth na Bíblia. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Lembra da história? Está acontecendo ali. Aí Urias gerou Roboão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa. Salomão não gerou só, vai pegar a sequência aí, tá? Da linhagem. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. A história de Josafá é linda. Você tem que ler. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Lembra Isaías? Isaías 6. No tempo do rei Uzias, está lá. Ele veio o trono. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Ezequias gerou Manassés, Manassés Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Olha lá. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, que lidera o retorno do povo. Está tudo aí. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Então assim, fez-se questão, Mateus, de amarrar desde Gênesis a linhagem real de Jesus Cristo. Por isso que é importante você entender. Vou dar uma história sobre a genealogia. É um ano inteiro. Se você for falar de cada um fez na Bíblia, é estudo assim para o ano inteiro. E é interessante isso aí, tá bom? Bom, volta lá para o estábulo. Lucas 2. Bom, está acontecendo lá então o nascimento de Jesus, aquele casal que se propôs a servir a Deus, né? E Deus opera um milagre ali que vai revolucionar o mundo. E havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Estava lá, a vida que segue, né? E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram. Quero que você entenda o seguinte, né? E a gente bate na tecla, porque hoje é que não é que já está tudo escrito. Por que hoje a gente não tem esse negócio de visão de anjo? Tem igreja que diz, estou vendo um anjo subir, descer, está vendo chave, fechando porta, abrindo porta. Eu acho que isso nunca cessou. Se nós tivéssemos um óculos espiritual, para você entender quando você está andando na rua assim, sabe, aqueles anjos te protegendo, ou em cima, os demônios querendo, esse é meu, tal, assim. Sabe como se fossem esses filmes aí? Como é que é aquela série mesmo lá? Sobrenatural, isso mesmo. Então assim, é mais ou menos aquilo lá que acontece mesmo. Eu sei que é, né? E demônio, tem um filme chamado Possuídos também. Chama-se Possuídos. É um filme só. É que os demônios vão passando de pessoa em pessoa, naturalmente.
E só um consegue entender as mudanças. E porque hoje não precisa nem os demônios possuir uma pessoa. Não é verdade? É assim, é detalhes. Às vezes o demônio fala, esse daí eu não vou nem precisa de mim. Tão egocêntrico que ele é, tão, né, criqui. Então, assim, tem pessoas, o demônio vai lá, vai tentar destruir você. Se nós pudéssemos ter um óculos espiritual para entender o seguinte, ó, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Se fosse necessário para aumentar sua fé nesses momentos difíceis, Deus faria. É que eu acho que você ia correr. Porque assim, ó, eles estavam lá trabalhando naturalmente, já ó, sem esperança, aí aparecem os anjos e dá uma notícia para eles, olha, ei, não tenham medo. O quê? Estou trazendo boas novas e grandes alegrias para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E eles saem correndo desesperadamente, vão até lá. E quando eles acabam de falar isso, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu. Existe, pessoal. Existe o mundo espiritual, existe o mundo sobrenatural. Se não existisse, nós não estaríamos aqui. É que Deus não quer que a nossa vida seja, olha, amanhã você vai ver 2 anjos do seu lado, tá bom? Para aumentar a sua fé. Vou estar lá. Eu já disse, mas você não acredita. Nós acreditamos. Tem situações que você fala, Deus me abandonou. Não, é exatamente nesse momento que Deus está falando, ei, ó, eu trouxe você até aqui, para você compreender que vocês não conseguem sair daqui sem a minha ajuda. Tudo bem? Pega na mão da velha, vamos 3 juntos agora. Aí sai. Porque a gente vai concedendo muitas coisas que a gente fica meio que preso, amarrado. Aí Deus fala, deixa eu os amarrar. Posso andar com vocês? Comigo. Todo momento, todas as situações. Às vezes no trabalho, em vez de você confiar em Deus, na sua capacidade que Deus está te dando, tal, você fica fazendo amizade, conchave, arrumando esqueminha para não perder emprego. Se você não adorar a Deus ali, você vai perder emprego. Porque não adianta mais, você é filho dele agora, onde você estiver, ele quer que você o adore, que você seja exemplo. Não dá mais. E aí, existe esse monte de anjo, do mundo celestial, nos observando. Onde você estiver, está observando. E está ali, e ali, eles vão para lá. Olha que bonitinho, ó. Olha que foto bonitinha. Olha aí os anjinhos. Você quer ver isso? Você quer ver? Tem certeza? Você quer ver anjo? Conversa com Deus, Senhor, eu quero ver anjo. Se eu ver 2, 3 anjos assim, aí eu vou ter fé, eu vou acreditar que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Você tem certeza? Eu vou orar para você ver anjo então. Mas assim, você exercita bem. Aí vai curar o joelho, agora vai. Vamos sair correndo aí, vamos. Pronto. Se é para correr, está com o joelho ruim, vamos tentando falando assim. Se isso fosse motivo para aumentar a sua fé, eu tenho certeza que Deus te mostraria. Mas não é isso. Não é. Não é. Teve um profeta que ele não fez nenhum sinal. Nenhum sinal. Nenhum sinal. Nem nada de milagre. Nada. Mas ele é usado por Deus para converter 120 mil pessoas. Nenhum sinal. Deus cita esse profeta no Novo Testamento. O único que ele cita. Vocês pedem um sinal, né? Ele fala, geração incrédula, perversa. Vocês querem um sinal? Para vocês, só vai ter um sinal, o do profeta Jonas.
Aí fica aí uma história, eu conto mais o resto da história. Aí o que acontece? Que sinal que é? Olha, não tem sinal. Segura aí. João, ó, você quer ver anjo? Quem quer ver anjo? Quem quer ver anjo? Levanta a mão. Alguém quer ver anjo? Você é de cá, alguém quer ver anjo? Para aumentar a sua fé? Porque semanalmente vão pessoas nos terreiros de Umbanda para ver demônios possuírem as pessoas. Porque o demônio ele faz isso, ele anula a sua personalidade. O Espírito Santo não. Por isso que às vezes é mais trabalhoso, ele respeita o seu jeito de ser, ele respeita você, e ele vai dando sinais e fala, olha, vamos junto? Você fala, não, isso aqui eu resolvo, então tá bom, vai lá, aí você vai. Aí você fica feliz que você conseguiu. Mas se você desse um passinho para trás, Espírito Santo, vamos junto? Vamos. Você ia ficar feliz também, ele também ia ficar, olha, conseguimos. Porque o Espírito Santo está em você, está em mim. E é isso que ele quer, parceria, vamos juntos. Tamo junto. Hashtag Espírito Santo e eu. Quando os anjos se deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, cara, vamos lá, não é possível, vamos lá, Deus abriu o céu para a gente, vamos lá. Aí eles foram, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então assim, os anjos são as revelações de Deus, e muitas vezes, eu tenho visto uns vídeos no Insta, você já viu aquela cena? O cara está sentado e de repente o cara levantou aqui, passa um carro, é como se o anjo tivesse, sabe a proteção de Deus, ninguém morre na véspera. Você está passando assim, para daqui a pouco cai um negócio na cabeça. Assim, é como se Deus estivesse conduzindo a história, só um exemplo, né? Mas, muitas vezes, Deus usa pessoas, né, nessa função para te auxiliar, porque a função dos anjos realmente é essa, auxiliar os homens. Deus, o homem está orando e Deus manda o anjo lá para responder. Ah, Cícero, está na Bíblia. Você pegou Daniel, capítulo 9, você fala, ele está orando lá, Daniel, e é tão sério que ele está orando, que Deus manda o anjo Gabriel lá, para dar o recado para ele. Só que havia uma legião de anjos, impossibilitando que o anjo de Deus trouxesse a mensagem para ele. Está na Bíblia isso. E aí é necessário que Deus manda lá o arcanjo Miguel lá para ajudar nessa luta. E quando ele chega lá, o anjo fala, Daniel, cara, você é muito amado no céu, cara. Você começou a orar, Deus falou, vai lá responder para ele. Mas eu vim, mas daqui retardou um pouquinho, porque tive um contratempo no céu, tive uma lutinha com os demônios aí, mas ó, está aqui. É muito lindo você entender que quando você começa a conversar com Deus, Deus fala, opa, deixa eu atender aquele coração. Opa, deixa eu atender aquele coração. E Deus está ouvindo as suas orações. Tanto está ouvindo, que começa a aparecer os problemas. Começam a limpar. E é isso que nós não entendemos. Se a gente não se importasse com Deus, se nós não pedíssemos para Deus as coisas que estão erradas, nós estaríamos sempre na mesma. Mas quando você fala, Senhor, eu quero mais, eu quero que a minha família te sirva. É tão bonitinho colocar na porta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos fazer isso de verdade? Então tá legal, se prepare então. Então é o seguinte, olha, tem isso aqui que eu não gosto, isso aqui não está acontecendo. E Deus começa a revelar e você fala, oh, tá, e o que eu faço? Você não orou para eu arrumar? Estou arrumando. E aí, então me dá sabedoria para consertar. É exatamente isso que acontece comigo e com você. Senhor, olha, retira as coisas de mim que não te agradam. Tem certeza? Eu quero ser igual Jeremias 18. Me quebra e me faz de novo. Meu Deus, você tem certeza, mano? Vamos lá. Tem um caquinho aqui, ó. Então vamos retirar esse caquinho do vaso novo. Eu tenho que retirar. Eu tenho que colocar aqui mais sabedoria. Ó, colocar aqui, ó, mais oração. Colocar aqui, ó, mais louvor. Ah, eu tenho que retirar menos isso, menos aquilo. E Deus vai te mostrando o que é. E aí você fala, ah, agora sou um vaso novo. Agora me enche. E Ele vai te encher. Acredite. E eles correram.
correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram... Quer dizer, ver e falar, né? Nós temos que ver Deus fazendo as coisas em nossas vidas e testemunhar. Olha, Deus faz isso, Deus faz milagres, Deus tem abençoado. E o nosso desafio é esse, tá bom? E a Maria, é muito lindo que a Bíblia fala em relação a isso. É assim, e a Maria, porém, guardava todas essas coisas, né? E sobre elas refletia em seu... eu não entendo muito bem o que está acontecendo aqui, não. Mas, aquele dia lá, eu disse que cumpra-se em mim a vontade de Deus. Então, eu não quero atrapalhar. Então, deixa Deus fazer as coisas, sabe? Deixa acontecer as coisas. Guarda no seu coração algumas coisas, tá bom? Uma vez eu falei para ele, não fica me procurando no meu passado. Eu não estou mais no meu passado, eu estou aqui. Entendeu? Não me procura mais no meu passado. Me procura aqui, eu estou aqui. Vamos para frente. Então, quando a gente decidiu isso, para de ficar, lembra? Não lembro mais. Eu não lembro mesmo. Já perdoou? Ué, não é isso? Ou perdoa e não esquece? Então, assim, não me procure mais no meu passado. Você não vai me encontrar. Então, assim, as pessoas do meu passado, quando me encontram, hoje no shopping lá, né, meu fogão é judeu, no cozinha final de semana, então nós vamos almoçar lá no shopping. E aí, eu estou esperando a Jana numa loja em frente, né? E aí eu falei, Cícero. Aí eu sempre conto com um aluno, só perto de casa, né? 500 metros da escola. Só que não era um jovem, era um colega de infância. Ele falou, Cícero. Eu falei, cara, tá sem óculos. Eu falei, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Lembra de mim? Eu falei, lembrei. Aí ele falou assim, perguntou para a esposa, esse aqui é meu colega de escola, tal, de Cícero, colega de escola, né? Aí eu falei, aí deu uma dentro. Você não era policial? Sim. Me aposentei da polícia, tal, da mesma idade, né? Então assim, você ainda continua como professor? Continuo. Então eu lembrei dele mesmo. Então ele foi militar, serviu exército, seguiu carreira e está aposentado. Foi legal, rapidinho. Mas não me procure mais no passado. Entendeu o que eu estou falando? Ele sabe quem eu sou hoje no presente. Nós tivemos aquele momento no passado. Então assim, ei, olha para frente. Sabe a oração com fé? É você acreditar, mirar você lá na frente. Isso é orar com fé. E aí, ela guardava aquilo no coração dela. Porque ele sabia que Jesus era Deus conosco, que ia acontecer uma coisa. Olha só, os pastores, né? Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhe fora dito. Então, a nossa missão é glorificar a Deus. Bom, aí, para encerrar aqui, tinha o costume da circuncisão e da apresentação, que é interessante isso, porque nós não temos o costume da circuncisão, mas nós temos o costume da apresentação. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo. Então, só para você entender, né, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que ele diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se a família for pobre. Lá em Levítico 12 fala sobre isso, não vou ler tudo com vocês, mas está assim, né? Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período de menstruação. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado, é uma lei entre os judeus. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias
da sua purificação, que são 40 dias. Bom, se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela e que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Bom, deixa eu ir para cá. Se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhos ou 2 pombinhas. Foi o caso que fez Maria e José. Tá bom? É tudo lei lá para consagração. E eles apresentavam o menino. Ó, Senhor, estamos aqui apresentando o nosso filho. Nós fazemos isso, não fazemos? A circuncisão foi um desafio que teve no Novo Testamento, na conversão das pessoas. Ficava aquela discussão. E aí, circuncida ou não circuncida? Aí tinha um grupinho, circuncida, outro grupinho, não precisa, circuncida, não precisa. Aí ficava aquela briga no livro de Atos. Não, eles têm que circuncidar, sim, tem que fazer isso, isso, isso. Tanto que ao estudar Atos, você vai entender. Aí chega a conclusão lá no concílio, lá entre os apóstolos, fala, quer saber? Não podemos colocar esse costume judeu sobre a cabeça deles. Eles têm, na verdade, que se abster da vida promíscua, da prostituição, de ficar comendo coisas, né, consagradas a ídolos. E procure andar na presença de Deus. Dê a ênfase a isso, não essas coisas que era um concerto entre Deus e Abraão, lá em Gênesis 15, tá bom? Bom, seguinte, vou parar aqui. Tá tudo bem? Querem perguntar alguma coisa até aí, desses momentos? Não para frente, dá o seguinte, até o nascimento de Jesus, aí, alguma curiosidade, nós nem levamos os reis magos ainda lá. Nós vamos levar na próxima semana, porque 1 horinha é pouco tempo, tá bom? Na próxima semana nós vamos levar os reis magos, na presença de Jesus, quem são, de onde eles vieram, o que eles leram, aonde eles foram procurar, e qual a consequência de você procurar Jesus no lugar errado. E o que o Herodes fez? E por que ele fez sem sentir dor no coração? Aí vocês vão entender, por que ele manda matar todas as crianças. Fala, Gino. Era a operação da fimose, hoje. Só cortar a pelinha do prepúcio do pênis da criança. Só isso, é por ser lei. Hoje, na verdade, assim, até se você fosse para pensar, é coisa higiênica, tudo até, mas é legal, nada contra, tá bom? Bem, tem uma plaquinha aí, pergunta não. Legal. Fantástico, né? A Raabe e a Ruth. Então, assim, quando você começa a estudar... É isso aí. Tá vendo? E a Ruth, moabita, estrangeira. São histórias bíblicas, né? Que elas aparecem assim... Não, lá de mula. Não era? Então, assim, por isso que ela chega exausta lá. Toda essa história é verdade, está tudo lá. Que assim, e Jesus escolheu no lugar certo, no momento certo. Ó, eu sou acessível a todos, não há discussão. Vou parar por aqui. Obrigado por você estar acompanhando a gente presencialmente, você em casa. Não perca o próximo capítulo, onde nós vamos aí ver o que acontece socialmente. Por que o Herodes tem medo e manda matar as crianças? De novo, vou falar o seguinte, você vai ver o Herodes, então dar um spoiler, ele manda matar sogra, filho, ele tinha medo de perder o trono, falamos isso no início. Ele pega, o Herodes, que não era romano, era judeu, da família do Esaú. Aí ele divide o reino dele em 4 sub-reinos, coloca os filhos para governar Israel, para não perder o controle, o poder. Era danado, cara. E aí, com medo de perder o trono, quer saber? Manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Manda matar.
próxima semana.